O vírus, o SARS-CoV-2, que foi descoberto lá no dia 31 de dezembro de 2019, quer dizer, descrito para o mundo no dia 31 de dezembro de 2019, ele é um vírus de RNA. E o RNA, o que é? O RNA ele é formado pelas bases nitrogenadas, por esses nucleotídeos. Uma base nitrogenada, um açúcar de 5 membros, que é a ribose, e um grupo fosfato formam, por exemplo, a base do RNA. Mas não é só a citocina que é a base nitrogenada. Então, nós temos a mesma coisa aqui, uma guanina, uma adenina e uma uracila. Essas 4 letrinhas, A, C, G, U, elas compõem o RNA do vírus, formado e formam o RNA do vírus em diferentes sequências, nem sempre C, G, A, U, mas pode ser U, A, C, G, G, A, U, C, enfim. Mas elas são sempre uma base nitrogenada, uma dessas 4, mais um açúcar de 5 membros, que é a ribose, aí vem o nome, né? Ácido ribonucleico, porque tem um açúcar aqui, é a ribose, e tem uma hidroxila livre, gente. E essa hidroxila livre aqui, ó, nessa posição, eu vou falar para vocês mais à frente, ela é responsável quimicamente pela instabilidade desse RNA do vírus por causa de um ataque dessa hidroxila, com o aumento da temperatura, por exemplo, em determinadas condições do meio, a esse átomo de fósforo, clivando essa ligação aqui. Mas essas unidades de nucleotídeos são nucleotídeos quando tem um átomo de fósforo, tá? Quando você só tem a base nitrogenada e o açúcar, a gente chama de nucleosídeo, né? Vamos lembrar lá das nossas aulas de bioquímica. Então, essas unidades de nucleotídeos, elas são incorporadas a partir dos correspondentes trifosfatos. Lá no nosso citoplasma, lá né, usando a nossa maquinaria genética, esses trifosfatos, né, por exemplo, de adenosina, ele incorpora esse fosfato de adenosina aqui, esse nucleotídeo. Então, o material genético do vírus é formado por essa combinação dessas 4 letras, e o material genético do vírus todo, incluindo proteína espícula, que é a proteína de fora dele aqui, ó, essa proteína que ele usa para entrar no nosso organismo, já vou explicar. E mais o material genético dele interno, ele contém 29.903 dessas letrinhas aí. Adenina, uracila, uracila, adenina, 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 guanina, né? Citocina é o momento aqui. Então, vocês vejam, isso aqui, 29.903 dessas letrinhas. Então, é uma mensagem, né, escrita com combinações dessas 29.900 letrinhas. A proteína espícula do vírus é essa proteína externa. O vírus tem esse formato aqui, né? Ele é uma bolotinha espetada. Esses espinhos aqui fora chamam spike em inglês, ou, traduzindo, espícula. O RNA do vírus está aqui dentro, ó. Então, tem material genético do vírus aqui, obviamente, aqui na proteína espícula. Essa proteína espícula, ela tem 3.831 dessas letrinhas, adenina, citosina, guanina e uracila. Olha só, que legal, né? E aí, tudo isso é química, gente. Isso aqui é pura química, né? Pura bioquímica. E a proteína espícula, com essas 3.831 letras, é ela que faz a primeira interação quando o vírus entra no nosso organismo, pelas vias aéreas superiores, né? Ele vai lá em alguns órgãos onde nós temos uma outra proteína chamada ECA2, que é a enzima conversora da angiotensina 2. Essa enzima ECA2, ela é expressa no pulmão, no coração, no intestino, no rim, no fígado e também em vários outros órgãos, incluindo o cérebro. Ela é uma enzima que é uma proteína que é muito importante, por exemplo, e ela não pode ser alvo de vacinas ou de medicamentos, porque ela é muito importante no controle da hipertensão, que é a pressão sanguínea. Então, essa enzima receptora nos nossos órgãos, que é como se fosse a fechadura para o vírus entrar na nossa célula, ela não pode ser inibida. Então, um dos alvos, por exemplo, para inibição, né, para impedir essa primeira interação, tem que ser medicamento ou vacina, né? De modo que a proteína espícula é que vai interagir com a proteína ECA2. Essa proteína ECA2, ela tem cerca lá de 805 aminoácidos. Então, olha só, nós temos aminoácidos na proteína ECA2, pura química, e nós temos aminoácidos também na proteína espícula do vírus, lá ligado àquelas letrinhas, aquelas 3.830 letras. Eu já vou falar sobre isso. Mas aí, uma vez que a chave encaixa na fechadura, que é a proteína espícula, né, do vírus, ela encaixa na proteína ECA2 nos nossos órgãos, só isso é suficiente para o vírus entrar? Não. O vírus, ele vem mutando. Esse vírus, ele é o SARS-CoV-2 porque já tinha o SARS-CoV-1 que causava a SARS, né, que foi só uma epidemia, não virou uma pandemia. Ele já se adaptou para ter uma enzima chamada hemaglutinina esterase no vírus, que ajuda nessa entrada da célula. Mas o que torna realmente esse vírus diferente do SARS-CoV-1, que causou a SARS, é que esse vírus ele evoluiu para usar outras enzimas que nós temos no nosso organismo. A TMPRSS2, que é uma serinoprotease transmembranar do tipo 2,
ela ajuda a clivar algumas ligações químicas peptídicas para ajudar o vírus a jogar o material genético dele dentro das células aqui, ó. Tem também a participação de uma outra enzima, uma furina. A furina também não pode ser alvo de medicamentos ou de vacinas, porque ela é essencial no processo de desenvolvimento e renovação celular. Nós temos furina em vários órgãos aí, mas a furina desempenha um papel muito importante aqui, inclusive na replicação do vírus. Então, inibir a furina não é uma boa ideia, mas inibir essa TMP-RSS2 é uma boa ideia, por exemplo, se a gente pensa em compostos antivirais. Tá? Mas além da TMP-RSS2 e a furina e a hemaglutinina esterase que está no vírus, nós temos ainda catepsinas, outras enzimas que podem ajudar aqui a colocar o vírus a colocar o seu material genético dentro da célula. E como é que ocorre, gente? Aqui em branco está a proteína spike do vírus, alguns resíduos de aminoácidos, está vendo? Ó, asparagina, tirosina, glutamina, tirosina. Em rosa, aqui está a proteína ECA2. Então, vocês vejam que a primeira interação que ocorre, isso é muita química, é só química envolvida aqui, a primeira interação que ocorre, né, na verdade, são várias interações de hidrogênio, ligações de hidrogênio entre resíduos de aminoácidos na proteína spike, espícula do vírus, com a proteína ECA2 nos nossos órgãos. E essas interações, elas ocorrem naquilo que a gente chama de receptor binding domain, o domínio da ligação ao receptor. São várias interações de hidrogênio que fazem com que a proteína ECA2, né, receba né, aquela proteína espícula do vírus para as primeiras interações. Quanto mais forte forem essas interações de hidrogênio, mais forte vai ser a interação entre a proteína do vírus e a proteína ECA2 nos nossos órgãos. Então, aí são vários, olha, tem ácido glutâmico também, glutamina, lisina, são vários aqui. Aqui eu posso deixar essa apresentação para vocês, tem um vídeo no YouTube que é muito legal, que mostra todas essas interações aí. Por que o vírus está sofrendo mutações? Bom, o vírus de RNA sofre mutação mesmo, eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas ele está sofrendo mutações de modo que alguns desses aminoácidos sejam trocados, né, na proteína espícula por outros aminoácidos que fazem essas ligações de hidrogênio mais fortes, gente. E aí a gente tem que lembrar lá das aulas de bioquímica. Cada códon, ou seja, em genética, né, eles correspondem a uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Então, olha só que legal isso aqui. Ó. Se você tem uma sequência de 3 letrinhas, por exemplo, uracila, 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 elas codificam fenilalanina. Se você faz uma mutação, se o vírus sofre uma mutação e ele troca essa uracila do meio por uma citocina, ele já codifica serina. Se ele troca a uracila por a adenina, ele já vai codificar a tirosina e assim por diante, gente. Olha só como isso aqui é legal. E são essas mutações que ocorrem lá na troca do material genético do vírus, quando ele começa a se replicar nas nossas células, quando troca uma uracila por uma adenina ou uma citocina por uma guanina, mudam esses códigos, aí mudam os aminoácidos que eles estão codificando. Isso aqui é pura química, gente, que está levando às mutações no vírus. O SARS-CoV-2, ele também é muito mais transmissível, por exemplo, infeccioso, do que o SARS-CoV-1, porque, vejam, os dois fazem interações com a proteína ECA2, mas o SARS-CoV-2 ele faz um número maior de interações de hidrogênio, por exemplo, entre vários resíduos de aminoácidos com a proteína ECA2 quando comparada com o SARS-CoV-1. Isso já mostra porque ele é mais transmissível, porque ele é mais infeccioso, porque ele entra mais rapidamente nas nossas células do que o SARS-CoV-1. Isso aqui tudo é pura química, né? Agora, como que o vírus ele entra nas nossas células? Então, vamos lá. Aqui está o vírus, está o material genético dele lá dentro, aqui tem a proteína spike, ele vem, aqui é a proteína espícula, aí ele vem e interage com o receptor no nosso organismo, que é a ECA2, que é o que está em azul aqui, ó. Aí, com a ajuda da TMP-RSS2, da furina, ele abre, né, ele promove algumas clivagens aqui, ó, peptídicas, nessa parte da interação, e que faz com que o vírus jogue o material genético dele lá dentro. O que é o material genético dele, gente? É o RNA dele, com aquelas várias letrinhas lá que eu falei para vocês. E aí o vírus ele usa, né, de forma muito inteligente, ele já traz a RNA polimerase, mas ele também usa a RNA polimerase que tem aqui na nossa célula, no citoplasma, e aí ele sintetiza o RNA do vírus, né? Ele multiplica, ele faz milhares de cópias dele. Então entra aquele material genético lá com
com aquelas 28 mil letrinhas, ele faz milhares de cópias dessas 28 mil letrinhas, mas claro que as cópias elas contêm erros, elas são imperfeitas. Uma cópia não é igual a outra, nem é igual a do vírus original. Então, onde tem uma adenina, pode trocar por uma citosina, pode trocar por uma uracila, entendeu? Então, essas mutações, elas estão ocorrendo milhares. Então, um vírus que entra, se sai 1000 cópias dele, as 1000 cópias são diferentes entre si, com várias mudanças naquelas letrinhas, e cada mudança numa letrinha pode levar os códons a codificarem um diferente aminoácido. Tá? E aí você acaba produzindo várias cópias do vírus que são diferentes, com muitas mutações. Algumas mutações podem ser boas para o vírus e ruins para a gente, como com a P1 que aconteceu. E outras podem ser ruins para o vírus, aí essas não vão ficar dominantes. Mas aquelas que tornarem o vírus mais infeccioso, mais transmissível, forem boas para o vírus, elas vão ficar dominantes e vão predominar. E aí o vírus ele usa novamente a furina. Lá o complexo de Golgi, ele produz todo o material genético dele, encapsula tudo, aí isso aqui é chamado virion, né? Essas cópias, elas são jogadas fora, aí joga milhares de cópias do vírus, aí que vão lá ser eliminadas pelas pessoas nas vias aéreas superiores, quando a pessoa tosse, fala, espirra, ou até quando inspira e expira, já é suficiente para eliminar, né, o vírus através de gotículas. E podem infectar outras pessoas ou podem infectar as próprias células mesmo, outras células. Uma outra alternativa do vírus entrar chama um processo endossômico. Ao invés de ter a ajuda dessas enzimas aqui, ele entra com a ajuda da catepsina, então ele entra inteiro, mas aqui no meio ocorre um processo de acidificação do meio, e esse processo de acidificação, ele abre o vírus, então o vírus joga o material genético dele fora, e aí o material genético dele aqui, de novo, né, no complexo de Golgi, sofre replicação, e aí ele acaba produzindo milhares de cópias dele. Mas isso aqui é uma entrada secundária. Tá? Isso aqui, a entrada principal do vírus é essa aqui. Tá? E ela não precisa nada de mudança de acidificação do meio, nada. Essa aqui é a entrada principal do vírus, é assim que o vírus infecta e causa o que ele causa principalmente nas pessoas. Tá? Então tem a ajuda da furina, que é uma enzima enorme, né? Aí o vírus ele entra aqui, né? Depois da interação com a proteína espícula, é como se as catepsinas, a TMP, a RSS2 e a furina cortassem, né? Na verdade são clivagens de ligações peptídicas que fazem com que o vírus entre, aí ele se multiplica, ó. Aí ao se multiplicar, joga essas várias cópias dele fora para as vias aéreas superiores, ou o vírus vai infectar outra célula e se multiplicar de novo. E aí vai continuar o processo de infecção e multiplicação.